Um homem de botas sujas de barro entra numa concessionária de carros de luxo. O dono olha de cima a baixo e solta uma risada. Você se perdeu? A loja de tratores é do outro lado da cidade. O que ele não imagina é que aquele fazendeiro simples está prestes a comprar 10 carros à vista e destruir toda a arrogância dele com um único Pix. Ademir estacionou sua caminhonete velha em frente à concessionária Premium Motors, uma das mais luxuosas da região. A fachada de vidro espelhado refletia o sol forte daquela tarde de sábado. Ele desceu do veículo, limpou as mãos no jeans desbotado e ajeitou o chapéu de palha na cabeça. Suas botas ainda tinham restos de barro seco da fazenda. A porta automática de vidro se abriu com um som suave. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá fora. O chão de mármore italiano brilhava tanto que refletia as luzes dos lustres de cristal. Carros importados reluzentes ocupavam o showroom impecável. Uma BMW vermelha, uma Mercedes prata, uma Audi preta. Cada uma valia mais que muitas casas. Ademir caminhou devagar, observando os veículos. Seus passos ecoavam no salão silencioso. 3 vendedores de terno e gravata conversavam perto da recepção. Um deles notou o fazendeiro e cutucou os colegas. Risinhos discretos se espalharam entre eles. Do fundo da concessionária saiu um homem alto, de terno azul marinho sob medida e sapatos italianos que brilhavam mais que os carros. Cabelo gel penteado para trás, relógio de ouro no pulso, expressão de superioridade estampada no rosto. Ricardo Tavares, o dono da Premium Motors. Ele parou a poucos metros de Ademir, cruzou os braços e examinou o fazendeiro de cima a baixo. O olhar carregado de desprezo percorreu as botas sujas, o jeans surrado, a camisa xadrez simples e o chapéu de palha. "Posso ajudar?" Ricardo falou com um sorriso irônico nos lábios. "Boa tarde. Vim ver os carros." Ademir respondeu com voz calma, tirando o chapéu da cabeça em sinal de respeito. Ricardo soltou uma risada curta e olhou para os vendedores, que também riram. "Ver os carros?" Ele repetiu como se tivesse ouvido uma piada. "Senhor, com todo respeito, mas acho que o senhor se enganou de lugar. A loja de tratores fica do outro lado da cidade, ali na zona rural mesmo." Os vendedores riram mais alto. Uma cliente que examinava uma Mercedes olhou para trás, curiosa com a situação. Ademir não se abalou. Manteve a mesma expressão serena. "Não me enganei, não. Vim aqui mesmo. Quero ver os carros da loja." Ricardo deu um passo à frente, ainda sorrindo com escárnio. "Olha, vou ser direto com o senhor porque não gosto de perder tempo. Aqui a gente trabalha com carros de luxo, carros importados, carros caros. O modelo mais barato que eu tenho aqui custa mais de R$200 mil. 200 mil. À vista." Ele fez uma pausa dramática, esperando que aquilo fosse suficiente para afastar o fazendeiro. "Então, acho melhor o senhor procurar um lugar mais adequado ao seu perfil." Ricardo completou, apontando vagamente para a porta. Ademir colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar. "Eu sei quanto custam os carros aqui. Por isso vim," ele disse com simplicidade. Ricardo revirou os olhos e soltou um suspiro de impaciência. "Tá bom, já entendi. O senhor quer tirar foto com os carros para postar nas redes sociais, é isso? Quer fazer aquela foto ostentação para impressionar os amigos lá da roça?" Os vendedores quase explodiram de tanto rir. Um deles teve que virar de costas para disfarçar. "Não vim tirar foto." Ademir manteve a voz firme, mas educada. "Vim comprar." Ricardo cruzou os braços novamente e inclinou a cabeça para o lado com ar de superioridade. "Comprar? Sério mesmo?" Ele olhou de novo para as botas sujas de Ademir. "Deixa eu adivinhar. O senhor vai dar de entrada uma vaca e parcelar o resto em 10 anos, é isso?" As gargalhadas ecoaram pelo showroom. Até a cliente que observava tudo soltou um sorriso discreto. Ademir respirou fundo.
Ele estava acostumado com esse tipo de tratamento. Durante toda a vida, as pessoas julgaram ele pela aparência simples, pelo sotaque, pelas roupas humildes. Ninguém imaginava o que ele tinha construído com trabalho duro e suor. Meu dinheiro é bom como o de qualquer um, Ademir disse, segurando firme o chapéu nas mãos. Ricardo deu mais um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do fazendeiro. A expressão agora era de ameaça velada. Olha aqui, senhor, eu não sei que tipo de brincadeira é essa, mas não vou aceitar que qualquer entre aqui e faça piada com o meu negócio. Essa concessionária tem nome, tem reputação. A gente atende gente de verdade, empresários, médicos, advogados, gente que realmente tem dinheiro. Ele apontou para a porta com autoridade. Então faça o favor de sair antes que eu chame a segurança. O showroom ficou em silêncio. Os vendedores pararam de rir, aguardando a reação do fazendeiro. A cliente fingiu olhar a Mercedes, mas mantinha a atenção na cena. Ademir olhou nos olhos de Ricardo. Não havia raiva ali, apenas uma calma profunda. A calma de quem conhece o próprio valor e não precisa provar nada para ninguém. Ainda. Eu não vou sair, Ademir falou baixo, mas firme. Porque eu vim aqui fazer negócio. E vou fazer. Ricardo soltou uma gargalhada forte e debochada. Ah, é? E que tipo de negócio o senhor pretende fazer aqui, campeão? Comprar um chaveiro? Um adesivo? Ou quem sabe alugar um carro por 1 hora para tirar foto? Os vendedores voltaram a rir. O clima ficou ainda mais hostil. Ademir não desviou o olhar. Quero ver todos os carros disponíveis. Os mais caros que vocês têm. Ricardo ficou vermelho de raiva misturada com incredulidade. Aquele fazendeiro maluco estava mesmo testando a paciência dele. Sabe de uma coisa? Ricardo falou com voz alterada. Eu vou deixar você dar uma volta aqui, só para você ver bem de perto tudo que você nunca vai conseguir comprar na vida. Vai ser uma boa lição de realidade para você. Ele fez um gesto largo com o braço, apontando para os carros. Anda, olha, toca se quiser, mas não suje meus carros com essas mãos de barro. Ademir caminhou calmamente em direção aos veículos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que, muito em breve, aquele homem arrogante ia engolir cada palavra de desprezo que tinha dito. Ademir se aproximou da BMW vermelha que brilhava sob os refletores do showroom. Passou a mão de leve no capô, sentindo a pintura impecável. Ricardo observava cada movimento com os braços cruzados, um sorriso de escárnio no rosto. Bonita, né? Ricardo falou alto para que todos ouvissem. Essa aqui custa 350 mil reais. 350 mil. Isso dá... Deixa eu ver. Ele fingiu fazer contas na cabeça. Uns 1000 bois gordos. O senhor tem 1000 bois, seu Ademir? Os vendedores riram alto. Um deles comentou com o outro. 1000 bois. Esse cara é bom. Ademir continuou observando o carro, sem responder à provocação. Ele abriu a porta do motorista e olhou o interior de couro bege, o painel digital, o volante esportivo. Ei, ei, ei! Ricardo correu até ele. Ana, quem mandou você abrir o carro? Eu disse para olhar, não para mexer. Pensei que podia ver por dentro. Ademir respondeu calmamente. Poder pode, mas não com essas mãos sujas. Ricardo pegou um pano de microfibra do bolso e começou a limpar onde Ademir tinha tocado. Essa BMW é 0 quilômetro. 0. Acabou de chegar da Alemanha. E você quer sujar com mãos cheias de barro? A cliente que observava tudo soltou uma risadinha. Ricardo percebeu e decidiu aumentar o show. Ele tinha público agora. Sabe qual é o problema? Ricardo falou mais alto, caminhando em círculos ao redor de Ademir. É que vocês acham que só porque viram um fazendeiro rico na novela, acham que todo mundo que planta mandioca é milionário. Não é assim que funciona, meu amigo. Ele parou na frente do fazendeiro com o dedo apontado para o peito dele. A vida real é diferente. Aqui a gente trabalha com gente séria. Gente que tem cartão black. Gente que ganha em dólar, entende?
Os 3 vendedores agora estavam próximos, formando quase um semicírculo. Todos riam das piadas do patrão. Era um espetáculo de humilhação pública e eles eram a plateia entusiasmada. Ademir respirou fundo. Aquilo estava indo longe demais. Mas ele tinha aprendido algo importante na vida: deixar que pessoas arrogantes cavem o próprio buraco. Quanto mais elas falam, mais fundo cavam. Posso ver a Mercedes? Ademir perguntou, apontando para o carro prata ao lado. Ricardo soltou uma gargalhada exagerada. A Mercedes! Ele quer ver a Mercedes! Virou-se para os vendedores. Essa aqui é a top de linha, gente. S500, 420 mil reais. Motor V8, bancos massageadores, som Burmester com 23 alto-falantes. Ele voltou a atenção para Ademir. Sabe quanto você teria que trabalhar para comprar essa Mercedes, seu Ademir? Trabalhando de sol a sol, plantando sua mandioquinha, criando suas galinhas. Uns 40 anos. 40 anos! Você vai estar morto antes de juntar essa grana. Um dos vendedores, um jovem de cabelo gel e gravata verde, se aproximou de Ricardo. Chefe, será que a gente não devia chamar a segurança? Esse cara pode ser maluco, pode ser perigoso. Ricardo balançou a cabeça. Não, deixa ele aí. Tá sendo divertido. Faz tempo que eu não vejo uma comédia tão boa. Ademir caminhou até a Mercedes. Dessa vez, não tocou no carro. Apenas observou de perto. O prata brilhava de forma quase hipnotizante. O interior era em couro marrom claro. Tudo era perfeição e luxo. Quantas Mercedes dessas vocês têm em estoque? Ademir perguntou. Ricardo franziu a testa, confuso com a pergunta. O quê? Por que você quer saber? Só curiosidade. Ah, curiosidade. Ricardo soltou outro riso sarcástico. Temos 3 unidades dessa S500. Por quê? Você vai comprar as 3? Ademir não respondeu. Continuou andando pelo showroom, observando cada carro. Uma Audi Q7 preta, uma Porsche Cayenne cinza, uma Land Rover branca. Cada uma era mais impressionante que a outra. Ricardo o seguia como um predador brincando com a presa antes do bote final. Olha só para ele, gente! Ricardo falava para os vendedores como se Ademir não estivesse ali, olhando os carros como se estivesse num museu, admirando o que nunca vai ter. É até bonito, de certa forma. É humilde, sabe? Ele aceita a realidade dele. A cliente que observava tudo finalmente se manifestou. Ricardo, você não acha que está exagerando um pouco? Ricardo virou para ela com ar de superioridade. Dona Beatriz, a senhora não entende. Esse tipo de gente entra aqui todo dia. Querem se sentir importantes. Querem postar no Facebook que estiveram numa concessionária de luxo. É marketing pessoal barato. Ele voltou para perto de Ademir. Aliás, pode tirar foto se quiser. Fica à vontade. Tira um selfie ali, na frente da Porsche. Põe uma legenda bonita. Sonho em ter. Todo mundo vai dar like. Os vendedores riram novamente. Um deles já estava gravando a cena no celular. Ademir parou na frente da Porsche Cayenne. Era um SUV imponente, cinza escuro, rodas enormes, faróis que pareciam olhos de predador. Quanto custa essa? Ricardo revirou os olhos, cansado da brincadeira. Essa maravilha aqui, 500 mil, R$500.000. É o carro mais caro que eu tenho neste showroom agora. Ele colocou a mão no capô da Porsche, como se fosse dele. Essa aqui é para executivos de verdade, CEO, diretor de multinacional, dono de empresa. Não é para... Ele olhou de cima a baixo para Ademir novamente. Lavrador. Ademir assentiu com a cabeça, ainda calmo. Entendo. Entende? Ricardo deu um tapinha no ombro de Ademir, em tom falso de amizade. Ainda bem que você entende. Olha, sem querer ofender, mas acho que você deveria procurar uma loja mais no seu nível. Sei lá, uma Fiat, uma Chevrolet. Tem concessionária de carro popular a 3 quarteirões daqui. Lá você vai ser bem atendido. Aqui não é seu lugar.
Ele fez um gesto largo com os braços, abrangendo todo o showroom. Esse aqui é o mundo dos vencedores, das pessoas que estudaram, que fizeram faculdade, que construíram carreira. Não é o mundo de quem passa o dia capinando mato. Dona Beatriz balançou a cabeça, desconfortável com a situação, e saiu discretamente da loja. Ela já tinha visto o suficiente. Ademir finalmente virou de frente para Ricardo. Olhou bem nos olhos dele. Havia algo diferente naquele olhar agora. Não era raiva, era determinação. Eu quero fazer uma proposta de negócio. Ricardo soltou a gargalhada mais alta da tarde. Proposta de negócio. Agora ele quer fazer proposta de negócio. Voltou-se para os vendedores. Vocês estão ouvindo isso? Estou falando sério. Ademir manteve o tom firme. Ricardo limpou uma lágrima de tanto rir. Tá bom, tá bom. Eu vou entrar na brincadeira. Qual é a proposta, campeão? Você quer trocar sua caminhonete velha ali por uma BMW? É isso? Não. Então o que é? Ademir respirou fundo. Eu quero comprar 10 carros. O silêncio tomou conta do showroom. Os vendedores pararam de rir. Ricardo piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. O quê? 10 carros. Quero comprar 10 unidades. As mais caras que você tem. Por um breve momento, Ricardo ficou sem palavras. Então a gargalhada voltou, ainda mais alta, ainda mais debochada. 10 carros! Ele quer comprar 10 carros! Os vendedores explodiram em risadas. Um deles se segurou no balcão para não cair. Ricardo se aproximou de Ademir, o rosto vermelho de tanto rir. Meu amigo, você não tem dinheiro nem para comprar um pneu desses carros. E quer comprar 10 carros inteiros? Você tá louco ou tá muito chapado? Ele apontou para a saída novamente, mas agora com impaciência de verdade. Acabou a graça. Sai daqui agora antes que eu realmente chame a polícia e te prenda por perturbação. Ademir não se moveu. Eu não vou sair. Não até fazer minha compra. Ricardo avançou para ele, invadindo completamente o espaço pessoal do fazendeiro. Os dois ficaram a centímetros de distância. Você tá me testando? Tá querendo me provocar? Não, Ademir respondeu calmamente. Só quero ser atendido como qualquer cliente. Você não é cliente! Ricardo gritou, perdendo completamente a compostura. Você entrou aqui para fazer circo, e eu não vou tolerar isso. Ele virou para os vendedores. Alguém chama a segurança. Agora! O vendedor de gravata verde pegou o telefone, mas Ademir levantou a mão. Não precisa chamar ninguém. Eu vou provar que tenho condições de comprar. Ricardo cruzou os braços, respirando pesado de raiva. Ah, é? E como você vai provar isso, gênio? Ademir tirou o celular do bolso. Me dá a chave Pix da concessionária. A risada de Ricardo ecoou pelo showroom como se fosse a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido na vida. A chave Pix? Ele repetiu, quase sem ar de tanto rir. Você quer a chave Pix da concessionária? Os vendedores também explodiram em gargalhadas. O de gravata verde bateu palmas, como se estivesse assistindo a um stand-up comedy. Isso mesmo! Ricardo limpou outra lágrima. Você vai fazer um Pix para comprar 10 carros de luxo. Genial! Absolutamente genial! Ele se virou para os vendedores, fazendo gestos teatrais. Gente, vocês estão vendo isso? Ele acha que vai comprar 3 milhões de reais em carros por Pix, como se fosse comprar 1 quilo de arroz no mercadinho. Ademir manteve o celular na mão, esperando. Sua expressão não mudou. Nenhum músculo do rosto se mexeu. Era como se ele estivesse acostumado com aquilo. Como se já tivesse passado por situações assim dezenas de vezes. Eu estou falando sério, Ademir disse com voz tranquila. Me passa a chave Pix. Ricardo parou de rir por um segundo e olhou para o fazendeiro com uma mistura de irritação e incredulidade. Sério? Você está realmente insistindo nisso? Estou. Tá bom. Ricardo tirou o celular do bolso, ainda sorrindo. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar a chave Pix, só para ver até onde você vai com essa palhaçada.
Ele mexeu no telefone por alguns segundos e mostrou a tela para Ademir. Anota aí, campeão. CNPJ da Premium Motors. Copia direitinho para não errar. Ademir pegou o próprio celular e começou a digitar o CNPJ. Seus dedos se moviam devagar, com cuidado, como alguém que não está muito acostumado com tecnologia. Ricardo observava com um sorriso de escárnio. Tá com dificuldade aí? Quer que eu digite para você? Ele provocou. Não precisa, já consegui, Ademir respondeu. A tela do celular de Ademir mostrou os dados da concessionária. Premium Motors Veículos de Luxo Lida. Tudo certinho. Pronto. Ricardo cruzou os braços novamente. E agora? Vai fazer quanto de Pix? R$10? 20? Ademir não respondeu. Ele estava concentrado na tela, mexendo no aplicativo do banco. Seus olhos percorriam as informações com atenção. Ricardo se aproximou tentando espiar a tela. Deixa eu ver esse banco aí. Aposto que é aquele banquinho digital de conta básica, daqueles que não cobra tarifa porque não tem nem dinheiro para cobrar. Ademir virou levemente o celular, impedindo que Ricardo visse. Calma, calma. Ricardo levantou as mãos em sinal de rendição, mas mantendo o tom zombeteiro. Não precisa esconder, não. Eu sei que você não tem nada nessa conta. Provavelmente deve ter uns R$300. Talvez 500, se você acabou de vender uma vaca. Os vendedores riram baixo. Um deles comentou com o outro. O chefe está destruindo esse cara. Ademir continuou mexendo no celular sem pressa. Ele acessou a área de transferências, confirmou os dados da concessionária e então parou. Ficou olhando para a tela por alguns segundos, como se estivesse pensando. Ricardo bateu palmas de leve, impaciente. E aí, campeão? Vai fazer ou não? Não tenho o dia inteiro. Tenho clientes de verdade para atender. Antes de fazer a transferência, Ademir falou calmamente, erguendo os olhos do celular. Eu quero que você confirme uma coisa. Confirmar o quê? Se eu fizer essa transferência, você vai me vender os 10 carros? Ricardo soltou outra risada. Claro, se você transferir o valor dos 10 carros, eu vendo sim. Aliás, eu te dou os carros de presente e ainda coloco um laço vermelho em cada um. Os vendedores riram alto novamente. Então tá combinado, Ademir disse, voltando a olhar para o celular. Ricardo se aproximou mais, agora com uma expressão de diversão genuína no rosto. Aquilo estava sendo melhor do que ele imaginava. Ele ia ter uma boa história para contar no happy hour. Só por curiosidade, Ricardo falou, fingindo interesse real. Quanto você vai transferir? R$50? 100? Ademir digitou algo na tela. Quanto custam os 10 carros que eu escolhi? Ricardo revirou os olhos e pegou uma tablet que estava sobre o balcão. Ele acessou o sistema de estoque e começou a calcular. Deixa eu ver aqui. Você olhou a BMW, a Mercedes, a Audi, a Porsche, a Land Rover. Ele ia marcando cada uma. No total, com os 10 carros mais caros que eu tenho aqui, dá R$3.200.000. 3,2 milhões. Ele mostrou a tela da tablet para Ademir, como se estivesse mostrando um número impossível. R$3.200.000, meu amigo. Isso é dinheiro que você nunca vai ver nem em sonho. Ademir assentiu com a cabeça. Tá bom, 3,2 milhões. Ele voltou a mexer no celular. Seus dedos digitavam devagar, mas com firmeza. A expressão continuava serena, quase indiferente. Ricardo observava com um sorriso de quem estava se divertindo muito. Ele trocou olhares com os vendedores, que também estavam entretidos com a cena. Gente, isso é sério, Ricardo falou para os vendedores, mas alto o suficiente para Ademir ouvir. Esse cara realmente acha que tem 3 milhões na conta. Ele está vivendo numa fantasia. Um dos vendedores, um homem mais velho de óculos, se aproximou de Ricardo e sussurrou. Chefe, acho melhor a gente parar com isso. O cara pode ser doente mental. Ricardo balançou a mão, dispensando a preocupação. Relaxa. Ele é só um velho louco querendo atenção.
Daqui a pouco ele desiste e vai embora, mas Ademir não desistiu. Ele continuou mexendo no celular com paciência. Acessou o menu de transferência Pix, inseriu a chave CNPJ da concessionária e foi para a tela de digitar o valor. O showroom estava em silêncio agora. Os vendedores observavam, curiosos. Ricardo tinha os braços cruzados, o sorriso ainda no rosto, mas com um leve toque de impaciência. Ademir parou novamente. Olhou para Ricardo. Tem certeza que vai aceitar a transferência? Ricardo soltou um suspiro exagerado. Pelo amor de Deus, já falei que sim. Se você transferir os 3,2 milhões, os carros são seus. Mas para de enrolação e faz logo essa transferência de mentira. Não é de mentira, Ademir disse, voltando a olhar para o celular. Ah, não? Ricardo se inclinou para a frente, o tom cada vez mais irritado. Então prova, faz a transferência agora. Ademir respirou fundo. Ele sabia que aquele momento ia mudar tudo. Ia virar a mesa completamente. Toda a humilhação que ele tinha sofrido nos últimos 30 minutos ia se transformar em choque, em vergonha, em arrependimento para aquele homem arrogante. Mas antes de fazer isso, ele precisava ter certeza de uma última coisa. Eu quero que todos aqui sejam testemunhas, Ademir falou, erguendo a voz pela primeira vez. Vocês ouviram o Ricardo dizer que vai me vender os 10 carros se eu fizer a transferência. Isso é um acordo comercial. Ricardo riu, mas agora com um toque de nervosismo. Acordo comercial? Que acordo? Isso é uma piada. Para mim não é piada. Ademir manteve o tom firme. Você falou que vende. Eu acredito na sua palavra. Minha palavra? Ricardo estava começando a ficar vermelho de irritação. Você está querendo me fazer de trouxa? Não, Ademir respondeu calmamente. Só quero comprar os carros. O vendedor de gravata verde se aproximou de Ricardo e sussurrou. Chefe, deixa eu tirar esse cara daqui. Isso já passou do limite. Ricardo ia concordar, ia mandar expulsar Ademir de uma vez por todas, mas algo o fez parar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o desejo de humilhar o fazendeiro até o final. Ou talvez fosse simplesmente arrogância pura. Não, Ricardo disse para o vendedor. Deixa ele tentar. Deixa ele fazer o ridículo completo. Ele se virou para Ademir, o dedo apontado. Vai. Faz a transferência, mostra para todo mundo que você tem 3 milhões na conta. Eu estou esperando. Ademir olhou para ele por mais um segundo. Então baixou os olhos para o celular novamente e começou a digitar o valor. 3,200,000. Ricardo observava de longe, ainda sorrindo, ainda confiante de que aquilo era uma encenação ridícula. Mas então Ademir apertou o botão de confirmar. E tudo mudou. O celular de Ademir emitiu um bip suave. A tela mostrou, processando transferência. Ricardo ainda estava de braços cruzados, o sorriso irônico colado no rosto. Ele não acreditava em nada daquilo. Processando a transferência, é? Ricardo zombou. Que teatro bem feito. Os vendedores riram nervosos, mas havia algo diferente no ar agora, uma tensão estranha. E então o celular que estava sobre o balcão da concessionária começou a vibrar. O aparelho pulava na superfície de vidro com a vibração insistente. O vendedor de óculos olhou para a tela e franziu a testa. Chefe, é uma notificação do banco. Ricardo nem se mexeu. E daí? Deve ser algum boleto vencendo. Não, é uma notificação de recebimento de Pix. O sorriso de Ricardo vacilou. Pix? Deve ser de algum cliente pagando entrada. O vendedor pegou o celular e seus olhos se arregalaram. Chefe, você precisa ver isso. O vendedor virou a tela para ele. Pix recebido, 3.200 reais. Remetente. Ademir Silva Santos. O sorriso congelou no rosto de Ricardo. Seus olhos se fixaram na tela. Isso é... Ele gaguejou, a voz falhando. 3.200.000 reais.
o vendedor completou, trêmulo de choque. O showroom inteiro ficou em silêncio absoluto. Ricardo arrancou o celular da mão do vendedor e verificou o extrato. Lá estava. 3.200 mil reais. Pix recebido. Ademir Silva Santos. As pernas de Ricardo fraquejaram. Ele se apoiou no balcão. Não, não é possível. Ademir guardou o celular no bolso e ajeitou o chapéu na cabeça. Os carros são meus agora? Perguntou com voz calma. Ricardo não conseguia falar. Continuava olhando para a tela, atualizando o aplicativo várias vezes. Chefe, ele realmente pagou, o vendedor de gravata verde sussurrou. Eu tô vendo! Ricardo explodiu em grito agudo. Ele ergueu os olhos para Ademir. A arrogância tinha desaparecido. No lugar, havia choque e medo. Como você tem esse dinheiro? Ademir deu um passo à frente. Isso importa agora? Eu paguei. Os carros são meus. Mas você é um fazendeiro? Sou. Trabalho na terra desde os 15 anos. Acordo às 4 da manhã. Minhas mãos são calejadas de tanto trabalhar. Ademir disse, olhando nos olhos de Ricardo. Mas também sou dono de uma das maiores propriedades agrícolas da região. 3.000 hectares de soja, milho e gado. Minha produção alimenta milhares de famílias. E sim, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Ricardo engoliu em seco. Eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você não perguntou. Você olhou para minhas roupas, minhas botas sujas e decidiu quem eu era. Decidiu quanto eu valia. Os vendedores estavam paralisados. E sabe o que é pior? Eu entrei aqui disposto a comprar 2, talvez 3 carros, para mim e meus filhos. Mas você me humilhou. Riu de mim. Ricardo tentou falar, mas não conseguiu. Então eu decidi comprar os 10 carros mais caros que você tem. Só para provar um ponto. Para mostrar que você errou. Ele se aproximou de Ricardo. 3.200.000 reais. Tá na conta. O dinheiro é real. E os carros são meus. Ricardo finalmente encontrou a voz. Senhor Ademir, eu peço desculpas. Não. Ademir cortou. Não quero suas desculpas agora. Não porque viu o dinheiro. Você só está pedindo desculpas porque eu provei que posso comprar. Se eu não tivesse esse dinheiro, continuaria me tratando como lixo. Ele virou de costas e caminhou em direção aos carros. Agora quero a documentação dos 10 veículos. Quero tudo preparado. E você pessoalmente vai entregar cada chave na minha mão. Ricardo estava tremendo. Senhor Ademir, por favor, eu sei que errei. Você foi cruel, desrespeitoso, preconceituoso. Me tratou como se eu não fosse nada só porque tenho barro nas botas. Ele apontou para as próprias roupas. Essa roupa é de um homem honesto, que trabalha duro, que construiu tudo do zero. Eu não herdei nada. Tudo foi com suor. E você riu disso. Ricardo baixou a cabeça, humilhado. Me desculpa, sussurrou. Você precisa aprender uma lição. Precisa entender que respeito não vem da roupa que a pessoa usa, vem do caráter. E você não tem caráter nenhum. Ademir respirou fundo. Agora vai pegar a documentação dos 10 carros, vai preparar tudo e vai me entregar as chaves uma por uma com respeito, porque eu sou seu cliente agora. Acabei de fazer a maior venda que essa concessionária já teve. Ele deu um passo para trás. E depois que tudo estiver pronto, eu vou fazer mais uma coisa. O quê? Ricardo perguntou, a voz inaudível. Vou ligar para o gerente regional da marca. Vou contar exatamente o que aconteceu aqui hoje, cada palavra que disse, cada risada. E vou pedir para avaliarem se você realmente merece representar essa marca. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Não, senhor Ademir, por favor, essa concessionária é tudo que eu tenho. Era tudo que você tinha. Ademir corrigiu, a voz dura, porque depois do que fez hoje, não merece mais ter nada disso. Ele virou de costas e caminhou para a saída.
Eu volto amanhã para buscar os carros. Espero que tudo esteja pronto. E saiu pela porta de vidro, deixando para trás um Ricardo destroçado, ajoelhado no chão de mármore, e 3 vendedores que acabavam de testemunhar a maior reviravolta de suas vidas. O fazendeiro humilde tinha vencido. E a arrogância tinha caído. Ademir dirigiu sua caminhonete velha de volta para a fazenda. O sol já estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Ele ligou o rádio e uma música sertaneja raiz tocava baixinho. Suas mãos no volante ainda tinham restos de terra seca. Ele não estava feliz com o que tinha acontecido. Não sentia prazer em humilhar ninguém, nem mesmo alguém que merecia. Mas às vezes as pessoas precisam sentir na pele o que fazem com os outros. Era a única forma de aprenderem. Quando chegou em casa, sua esposa Marta estava na varanda. "E aí, comprou os carros?" Ela perguntou com um sorriso. "Comprei", Ademir respondeu, tirando o chapéu e sentando ao lado dela. "Comprei 10. Marta arregalou os olhos. 10? Mas você ia comprar só 3. "É uma longa história", Ademir suspirou. "Vou te contar depois." Naquela noite, ele dormiu tranquilo. Sabia que no dia seguinte teria muito trabalho pela frente, mas também sabia que tinha feito a coisa certa. Enquanto isso, na Premium Motors, Ricardo não conseguia dormir. Ele estava sentado no escritório da concessionária, com a cabeça entre as mãos. O celular tocou pela 10ª vez. Era sua esposa. Ele não atendeu. Os 3 vendedores tinham ido embora horas atrás, assustados e confusos com tudo que tinham presenciado. Ricardo ficou sozinho no showroom vazio, rodeado pelos carros que já não eram mais dele. 3.200.000 reais. A maior venda da história da concessionária. E ele tinha conseguido transformar aquilo numa catástrofe. Ele pegou o celular e olhou para a lista de contatos. Seu dedo pairou sobre o nome Dr. Henrique, gerente regional. Ele precisava ligar, precisava se antecipar, contar a versão dele antes que Ademir contasse a verdade. Mas o que ele ia dizer? Que tinha humilhado um cliente milionário, que tinha julgado um homem pelas roupas, que tinha sido arrogante, preconceituoso e cruel? Não havia versão que o salvasse. Ricardo jogou o celular na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Na manhã seguinte, Ademir acordou às 4 da manhã, como sempre. Tomou café, colocou as mesmas roupas simples do dia anterior e foi verificar os trabalhadores na lavoura. Às 9 horas, pegou a caminhonete e dirigiu de volta para a cidade. Quando chegou na Premium Motors, havia 3 caminhões cegonha estacionados na frente. Os 10 carros já estavam sendo preparados para transporte. Ricardo estava lá, pálido, com olheiras profundas, o terno amarrotado. Ao ver Ademir, ele se aproximou rapidamente. "Senhor Ademir, bom dia. Eu preparei tudo como o senhor pediu." Ademir assentiu. "Cadê a documentação?" Ricardo entregou uma pasta grossa com todos os papéis. Ademir conferiu cada documento com calma. Tudo estava correto. Nota fiscal, transferência de propriedade, garantia, seguro. As chaves, Ademir pediu estendendo a mão. Ricardo pegou uma bandeja com 10 chaves, cada uma com o chaveiro da respectiva marca. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Land Rover. Ele entregou uma por uma para Ademir, como havia sido ordenado. "Senhor Ademir", Ricardo falou baixinho, a voz embargada. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas, por favor, não ligue para o gerente regional. Eu imploro. Eu tenho família, tenho funcionários que dependem de mim." Ademir olhou para ele por um longo momento. "Você pensou nisso quando estava me humilhando ontem?" "Não, eu não pensei. Eu fui um idiota." "Um completo idiota." "Foi mesmo", Ademir concordou. "E sabe por quê? Porque você acha que pessoas como eu não merecem respeito. Você acha que só quem usa terno e dirige carro importado merece ser bem tratado." Ricardo baixou a cabeça.
Eu aprendi a lição. Juro que aprendi. Ademir guardou as chaves no bolso e segurou a pasta com os documentos. Eu vou ligar para o gerente regional, sim. O rosto de Ricardo desmoronou. Mas, Ademir continuou, vou dar minha versão dos fatos e deixar que eles decidam o que fazer com você. Não vou pedir sua cabeça, vou apenas contar a verdade. Ele se virou para os caminhões cegonha, onde os carros já estavam sendo carregados. E vou fazer mais uma coisa. Vou postar nas redes sociais sobre essa compra. Vou contar a história toda. Como fui tratado aqui. Como fui julgado e como mesmo assim decidi comprar. As pessoas merecem saber que tipo de lugar é essa concessionária. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem novamente. Senhor Ademir, isso vai me destruir. Vai! Ademir confirmou sem emoção. Mas não é culpa minha. É culpa sua. Você plantou. Agora vai colher. Ele caminhou em direção à caminhonete, mas parou e se virou uma última vez. Sabe, Ricardo, eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai era peão de fazenda, trabalhava de sol a sol por um salário mínimo. Eu via minha mãe chorando porque não tinha dinheiro para comida. Via meu pai sendo tratado como lixo pelos patrões ricos. Sua voz ficou mais firme. Eu jurei que quando crescesse ia ser diferente. Ia trabalhar duro, ia vencer na vida. Mas nunca ia tratar ninguém daquele jeito. Nunca ia fazer alguém se sentir inferior por causa de dinheiro. Ele apontou para Ricardo. Você é tudo que eu sempre odiei. Você é o tipo de pessoa que usa dinheiro para humilhar os outros, para se sentir superior. E pessoas assim precisam aprender que dinheiro não compra caráter. Não compra respeito de verdade. Ricardo estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito mesmo. Ademir entrou na caminhonete e ligou o motor. Antes de ir embora, abaixou o vidro. Boa sorte, Ricardo. Você vai precisar. E foi embora, seguido pelos 3 caminhões cegonha carregados com os 10 carros de luxo. Ricardo ficou parado no meio da rua, vendo os veículos se afastarem. Seu celular tocou. Era o Dr. Henrique, o gerente regional. Com mãos trêmulas, ele atendeu. Alô? Ricardo, aqui é o Henrique. Acabei de receber uma ligação muito preocupante. Um cliente chamado Ademir Silva Santos entrou em contato comigo. Ele contou uma história bastante perturbadora sobre como foi tratado na sua concessionária. Ricardo sentiu o mundo desabar. Dr. Henrique, eu posso explicar. Espero que possa, porque ele comprou 10 carros, totalizando mais de 3 milhões de reais, e foi humilhado publicamente antes disso. Isso é inaceitável, completamente inaceitável. Eu sei. Eu cometi um erro terrível. Um erro? A voz do gerente estava dura, furiosa. Isso não é um erro, Ricardo. Isso é uma violação grave dos nossos valores de marca. Nós não toleramos discriminação, não toleramos preconceito, não toleramos desrespeito com clientes. Houve uma pausa pesada. Estarei aí amanhã, às 9 da manhã, para uma reunião. E sugiro que você prepare uma explicação muito boa, porque sua concessão está em risco. A ligação foi encerrada. Ricardo ficou parado ali, sozinho, com o celular na mão. O sol brilhava forte sobre o showroom vazio. Os carros que restavam pareciam zombar dele. Ele tinha perdido. Tinha perdido feio. E o pior, tinha merecido cada segundo daquilo. Enquanto isso, Ademir chegava em casa e via os 10 carros sendo descarregados na garagem enorme da fazenda. Seus 3 filhos saíram correndo da casa, gritando de alegria. Pai, que carros são esses? São presentes. Ademir sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que aquela história toda tinha começado. 3 para vocês. Os outros 7 vou doar para uma instituição de caridade que ajuda jovens a tirarem carteira de motorista e conseguirem emprego. Sua esposa Marta o abraçou. Você fez a coisa certa. Fiz o que precisava ser feito. Ademir respondeu, olhando para os carros reluzentes ao sol.
Agora vamos esquecer essa história e seguir em frente. E foi o que ele fez. Porque homens de verdade não precisam provar nada para ninguém. Eles apenas vivem com dignidade, trabalham com honra e tratam todos com respeito. E no final, a verdade sempre vence. Às 9 horas da manhã seguinte, o Dr. Henrique Costa estacionou seu carro em frente à Premium Motors. Ele era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, postura rígida. Como gerente regional da marca, sua função era garantir que todas as concessionárias mantivessem o padrão de excelência e valores da empresa. Ricardo o esperava na porta, pálido, com olheiras ainda mais profundas. Não tinha dormido nada nas últimas 48 horas. Doutor Henrique, bom dia. Ricardo estendeu a mão, mas ela tremia. Henrique apertou a mão dele com frieza. Vamos ao seu escritório. Temos muito que conversar. Os dois entraram. Henrique sentou-se de um lado da mesa e Ricardo do outro. O gerente abriu uma pasta e tirou algumas folhas impressas. Essas são as anotações da minha conversa com o Sr. Ademir Silva Santos. Um cliente que gastou 3.200.000 reais aqui. A maior venda individual desta concessionária. E você o tratou como lixo. Ricardo engoliu seco. Doutor Henrique, eu reconheço que cometi um erro grave. Um erro grave? Henrique o interrompeu, a voz cortante. Você humilhou um cliente publicamente, fez piadas sobre a aparência dele, riu da roupa dele, sugeriu que ele não tinha dinheiro nem para comprar um pneu. Ricardo baixou a cabeça. Eu sei, não tenho desculpas. E sabe o que é pior? Henrique continuou. Ele só pediu para ser atendido, só queria ver os carros, comprar para a família dele. Mas você decidiu que ele não merecia respeito baseado em... Quê? Nas botas sujas? No chapéu de palha? O gerente se inclinou para a frente. Nossa marca tem um lema. Excelência e respeito para todos. Todos, Ricardo. Não importa se a pessoa chegou de helicóptero ou a pé. Se está de terno ou de chinelo. Todo cliente merece respeito. E você violou isso da forma mais grotesca possível. Doutor Henrique, por favor, eu aprendi a lição. Isso nunca mais vai acontecer. Você está certo que não vai acontecer de novo, Henrique disse, fechando a pasta. Porque você está perdendo a concessão. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Não, doutor Henrique, essa concessionária é minha vida. Eu construí isso. E você destruiu em um dia. Com sua arrogância, seu preconceito, sua falta total de caráter. Ricardo se levantou desesperado. Eu imploro, me dê uma segunda chance. Eu vou mudar. Vou fazer treinamento com a equipe. Vou implementar novas políticas. Henrique balançou a cabeça. Já tomei minha decisão. A marca vai rescindir seu contrato. Você tem 60 dias para encerrar as operações aqui. E meus funcionários? Eles vão perder o emprego por minha causa? Eles serão realocados para outras concessionárias da rede. Conversamos com todos ontem. Nenhum deles quer continuar trabalhando com você mesmo que fosse possível. Ricardo sentiu as lágrimas voltarem. Eu destruí tudo. Sim, destruiu. Henrique se levantou e foi em direção à porta. Mas, sabe o que é irônico? O senhor Ademir poderia ter pedido sua cabeça, poderia ter exigido sua demissão, mas ele não fez isso. Ele apenas contou os fatos e deixou que eu decidisse. Ele olhou para Ricardo uma última vez. Ele tem mais classe e dignidade no dedo mindinho do que você terá na vida inteira, e ele nem precisou de um terno caro para provar isso. Henrique saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com seu fracasso. 3 meses depois, a Premium Motors havia sido reaberta sob nova direção. O novo gerente era Carlos, um dos antigos vendedores, aquele de óculos que tinha tentado alertar Ricardo naquele dia fatídico.
A primeira mudança que Carlos implementou foi um treinamento de atendimento para toda a equipe. E na parede principal do showroom, ele colocou uma placa: respeito não tem preço, dignidade não tem marca. Trate cada pessoa como você gostaria de ser tratado. Ademir voltou à concessionária uma vez, alguns meses depois. Carlos o recebeu pessoalmente com respeito genuíno e gratidão. Senhor Ademir, é uma honra tê-lo aqui. Como posso ajudá-lo? Vim ver se vocês têm mais unidades daquela Mercedes S500. Ademir disse sorrindo. Minha filha vai se casar e quero dar um carro de presente. Temos sim, e vou pessoalmente garantir que o senhor receba o melhor atendimento. Eu sei que vai, Ademir respondeu. Por isso voltei. E assim a justiça foi feita, não da forma barulhenta e vingativa, mas da forma mais poderosa possível, com consequências reais para quem age com crueldade e recompensas para quem age com integridade. Ricardo nunca mais conseguiu outra concessão. Tentou trabalhar como vendedor em outras lojas, mas sua reputação o precedia. A história tinha se espalhado pela internet, viralizado nas redes sociais. Ele aprendeu da forma mais dura possível que respeito não se compra, e que julgar as pessoas pela aparência é o caminho mais rápido para a própria destruição. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Ademir estava na varanda de sua fazenda tomando café da manhã com a família. O sol nascia sobre as plantações infinitas de soja. O cheiro de terra molhada subia do campo. Era um novo dia de trabalho. Seu filho mais velho, Marcos, chegou animado com o celular na mão. Pai, você viu? Aquela história da concessionária virou notícia de novo. De novo? Ademir perguntou surpreso. Sim, um canal grande de notícias fez uma matéria sobre respeito ao cliente. Usaram sua história como exemplo. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Marta, a esposa de Ademir, pegou o celular e assistiu ao vídeo. Ela sorriu. Amor, olha quantos comentários positivos. As pessoas estão dizendo que se inspiraram em você, que aprenderam a não julgar os outros. Ademir balançou a cabeça. Não era para inspirar ninguém. Era só para comprar uns carros em paz. Mas você inspirou, Marcos disse, colocando a mão no ombro do pai. Você mostrou que dignidade vale mais que qualquer carro de luxo, que respeito não tem preço. Naquela tarde, enquanto Ademir inspecionava a plantação, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhor Ademir? Aqui é da TV Rede Nacional. Gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor sobre aquela história na concessionária. O caso viralizou e as pessoas querem conhecer você. Ademir pensou por um momento. Não, obrigado. Não quero aparecer na TV. Mas, senhor, sua história está inspirando milhares de pessoas. O senhor não quer compartilhar sua mensagem? Minha mensagem já foi compartilhada, Ademir respondeu. Quem precisava aprender, já aprendeu. Agora eu só quero voltar ao meu trabalho e cuidar da minha família. E desligou. Porque para Ademir, aquilo nunca foi sobre fama ou reconhecimento. Foi sobre princípios. Sobre mostrar que todo ser humano merece respeito, independente de quanto dinheiro tem ou como se veste. Em outro lugar da cidade, Ricardo Tavares estava sentado num pequeno apartamento alugado. A casa grande tinha sido vendida, o carro de luxo vendido. Tudo para pagar dívidas que se acumularam depois que perdeu a concessão. Ele trabalhava agora como vendedor numa pequena loja de carros usados. O salário era baixo, a comissão pequena, mas era o que ele conseguiu. Naquela noite, seu filho de 12 anos perguntou: Pai, por que a gente teve que sair da casa antiga? Ricardo olhou para o menino. Pela primeira vez em meses, ele sentiu coragem de falar a verdade. Porque eu cometi um erro muito grande, filho. Eu tratei uma pessoa mal, muito mal, e paguei o preço por isso. Que tipo de erro? Eu julguei uma pessoa pela roupa que ela usava.
Achei que ela não valia nada. Mas eu estava errado, e isso destruiu tudo o que eu tinha construído. O menino ficou em silêncio por um momento. E o senhor aprendeu alguma coisa? Ricardo sentiu os olhos marejarem. Aprendi, sim. Aprendi que respeito é a coisa mais importante do mundo. Que não importa se você é rico ou pobre, todos merecem ser tratados com dignidade. E aprendi que quando você humilha alguém, você só está mostrando o quão pequeno você é por dentro. Ele abraçou o filho. Nunca seja como eu fui. Nunca trate ninguém como lixo. Porque um dia isso volta para você. O menino assentiu, abraçando o pai de volta. E naquele momento, pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu algo parecido com redenção. Ele tinha perdido tudo, mas tinha aprendido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Voltando à fazenda, Ademir jantava com a família quando sua filha caçula, Ana, de 8 anos, perguntou: "Pai, por que aquele homem da concessionária foi tão mal com você?" Ademir limpou a boca com o guardanapo e olhou para a menina. Porque ele pensou que roupa cara e carro bonito fazem uma pessoa melhor. Mas não fazem, meu amor. O que faz uma pessoa melhor é o coração dela. É como ela trata os outros. E por que você não ficou bravo com ele? Eu fiquei triste, Ademir admitiu, mas não deixei a raiva me dominar, porque raiva não constrói nada. Eu só mostrei para ele que ele estava errado e deixei que ele lidasse com as consequências. Ana abraçou o pai. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, pai. Ademir sorriu, acariciando o cabelo da filha. Força não é gritar mais alto ou bater mais forte, minha filha. Força é manter a calma quando todo mundo espera que você exploda. É tratar bem quem te tratou mal. É provar seu valor sem precisar baixar o nível de ninguém. Marta olhou para o marido com orgulho. Depois de tantos anos juntos, ela sabia que tinha se casado com um homem raro. Um homem de verdade. Naquela noite, antes de dormir, Ademir saiu para a varanda. Olhou para o céu estrelado. Para as terras que ele tinha conquistado com trabalho honesto, para os 10 carros na garagem, 3 para os filhos, 7 que seriam doados para mudar vidas. Ele pensou em tudo que tinha vivido. Na pobreza da infância, no pai trabalhador que morreu sem ter nada, na mãe que chorava por não poder dar uma vida melhor aos filhos, em como ele tinha jurado ser diferente, ser melhor. E ele tinha conseguido, não só em acumular riqueza, mas em manter a humildade, em nunca esquecer de onde veio, em tratar todos com respeito, do mais rico ao mais pobre. Porque no final é isso que separa os verdadeiros vencedores dos perdedores. Não é o tamanho da conta bancária, não é a marca do carro, é o tamanho do coração. É a capacidade de olhar para outro ser humano e enxergar valor, independente das aparências. Ademir entrou em casa, beijou a esposa, verificou se os filhos estavam dormindo e foi para a cama. Amanhã seria mais um dia de trabalho duro, mais um dia de botas sujas e mãos calejadas, mais um dia de ser julgado por alguns e respeitado por muitos, mas ele estava em paz, porque sabia quem era, e ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar isso dele. A história de Ademir e Ricardo se tornou lenda na cidade. Uma história contada em rodas de conversa, em jantares de família, em salas de aula. Uma história sobre respeito, sobre dignidade, sobre nunca julgar um livro pela capa. E principalmente sobre o fato de que no fim, sempre, sempre, a verdade vence. E quem age com integridade nunca perde de verdade, mesmo quando perde tudo. Quantas vezes a gente julga alguém pela aparência e acaba errado, como o dono dessa concessionária? Essa história mostra que respeito vale mais do que qualquer luxo. Se você acredita que humildade e caráter vencem no fim, deixa o like agora e escreve nos comentários. Respeito acima de tudo. Quero ver quantas pessoas ainda acreditam em justiça e empatia. Seu comentário ajuda essa mensagem a alcançar mais gente.